Graça e paz, irmãos. Que Deus possa estar abençoando cada irmão e cada irmã nesta manhã, domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente cada um de vocês. Nesta manhã nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus no Salmo 119, versos 41 ao 48. E vamos estar focando na Escola Bíblica Dominical. Hoje é segundo domingo de abril e na Denominação Batista nós comemoramos o dia da EBD, da Escola Bíblica Dominical, uma das maiores e melhores escolas de todo o mundo, né? Então, no século passado, a Escola Bíblica Dominical, a primeira Escola Bíblica Dominical do Brasil, ela iniciou-se com um casal de missionários e eles deram início usando o estudo bíblico com as crianças. O livro didático da Escola Bíblica Dominical é a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje, né, algumas pessoas, os crentes, têm esquecido um pouco essa escola maravilhosa, que é a Escola da Bíblia, né? E têm deixado de participar, de aprender, como também têm esquecido de levar seus maiores tesouros e mais caros, que são os seus filhos e suas filhas, para beberem da palavra de Deus. Então, abramos as nossas Bíblias, Salmo 119, versos 41 a 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca as palavras da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, como todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus preceitos. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigado porque tu deixou a tua palavra para que nós possamos estudá-la e crescer e viver nela todos os dias. Perdoa o nosso pecado em nome de Jesus. Amém. Então, nesse texto bíblico que nós estamos lendo, esse texto lido aí, ele traz 7 afirmativas para nós. Que ela diz o seguinte: venham sobre mim as tuas misericórdias, da minha boca não tires a palavra da verdade. Assim observarei de contínuo a tua lei. Tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos. Deleitar-me-ei em teus mandamentos e meditarei nos teus estatutos. Então veja que são 7 coisas maravilhosas para nossas vidas. 7 afirmativas, né? Que trazem reações como crentes fiéis ao Senhor Jesus, que devemos nos apresentar diante dele, como devemos nos apresentar diante das leis de Deus. Então, 3 afirmativas. A primeira afirmativa é viver. Viver a palavra de Deus todos os dias. Por isso que o texto diz: venha sobre mim as tuas misericórdias. Observarei de contínuo a tua lei. O segundo afirmativa é testemunhar. Terei o que responder, terei o que dizer. Falarei dos teus testemunhos, quando insultado, quando perguntado, quando provocado, e responderei com segurança e mansidão. A terceira afirmativa: deleitar-me-ei em teus testemunhos, em teus mandamentos, em teus estatutos, e nele meditarei, nele estudarei, né? E memorizarei a tua palavra no meu coração. Então a palavra de Deus, ela deve ser desejada como bênção para a nossa vida diária. Do mesmo jeito que o neném precisa de leite, precisa do leite para se alimentar, para crescer, do jeito que a gente precisa do ar para respirar, nós precisamos desejar ardentemente a palavra de Deus. No verso 42 diz que todos aqueles que andam perto de Deus jamais serão envergonhados dos insultos deste mundo. Por mais insultado que você seja, a palavra de Deus garante isso. Lá em 1 Pedro 2:6,
Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Também lá em 1 Pedro 3, versos 14 e 15. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temas com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E continuando o texto, lá no verso 45, ele traz uma coisa muito boa. E andarei com largueza. É um erro gravíssimo pensar que uma pessoa que é crente, que serve ao Senhor, que não tem visão, que não é largo, né? Que é quadrado, uma pessoa que serve a Jesus. É um erro gravíssimo, né? Porque essa pessoa, ela é uma das pessoas que tem as maiores visões, porque ela tem a visão de Deus. E lá em Gálatas 5:21 diz o seguinte, capítulo 5, verso diz que Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continue firme como pessoas livres e não se torne escravo novamente. Em Cristo nós gozamos a perfeita plenitude da liberdade de Deus. E ele diz: não voltei a ser escravo deste mundo, escravos do pecado, mas viveis livremente, obedecendo a palavra de Deus. Nos versos 46, ele diz: também falarei dos teus testemunhos na presença do reis. Os altos cargos, as altas funções, elas não são tão importantes, não devem nos intimidar para fazer o crente fiel ter vergonha de testemunhar da palavra de Deus aos seus feitos. Então, João e Pedro, quando eles estavam lá presos, na frente das autoridades no passado, eles responderam o quê? Dizendo: julgais vós ser justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, a gente jamais deve temer as altas funções, os altos cargos, mas devemos falar e proclamar a palavra de Deus, como nos diz Atos, capítulo 4, versos 19 e 20. A palavra de Deus, ela continua sendo um mistério para aqueles que ainda não conhecem a Jesus e a seu Filho, a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, né? Segundo João, o Evangelho de João, capítulo 7, verso 17, diz: se quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então a gente precisa, tudo que for fazer, está baseado na Bíblia, a palavra de Deus. Só aprendemos o verdadeiro conhecimento quando decidimos obedecer, fazer a vontade de Deus, porque no reino de Deus tudo é pela fé. Nada é pela razão, nada é pela emoção, é nossa fé. E a nossa fé será mais fraca ou mais forte exatamente na proporção em que estudamos e aprendemos de que Deus fará o que Ele disse. Se desejamos ligar as duas coisas, fé e sentimento, e fé e aparência, não estaremos descansando na palavra de Deus, porque a fé não precisa de coisa alguma desse tipo. A fé descansa na palavra de Deus. Quando cremos na sua palavra, o nosso coração descansa. Deus tem o maior prazer em exercitar a nossa fé, porque é bênção para nós e depois é bênção para a igreja e também bênção para os que estão fora a nos olhar, a nos ver. Quanto mais nos aproximamos de Deus, através da sua palavra, mais preparado estaremos para descansar nas suas mãos, satisfeito
com tudo que ele nos reserva. E quando vier a aflição, diremos igual a George Miller: vou esperar para ver as bênçãos que Deus trará por meio dela, pois sei que ele vai fazê-lo. Assim daremos um testemunho digno diante do mundo, e isso servirá para fortalecer a fé das outras pessoas. Que a Bíblia seja o nosso alimento diário e que confiemos em tudo que nela escrito está, porque ela vai nos trazer a vitória sempre, porque dela nós estaremos recebendo a promessa, dela nós estaremos recebendo a misericórdia do Senhor, e nela devemos confiar e viver para a honra e glória do Senhor. Amém?